Eu acredito é na rapaziada. Olá, sou Paulo Porto, ex-vereador de Cascavel pelo PT, professor da UniOeste e indianista. Estarei aqui com vocês semanalmente na Rádio Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu para debater pautas locais e nacionais. Hoje vamos falar de agrotóxicos. O Brasil, mesmo não sendo o maior produtor agrícola do mundo, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Atualmente, o Ministério da Agricultura tem mais de 3 mil produtos agrotóxicos liberados para a venda no Brasil. E desses, aproximadamente um terço, algo em torno de 950 produtos, foram licenciados nesses anos de governo Bolsonaro. Esta overdose de veneno vem cobrando seu preço, em especial no oeste do Paraná. Segundo pesquisa de mestrado da UniOeste denominada, ocorrência de câncer na região oeste do Paraná, análise a partir da ocupação e exposição a agrotóxicos, de autoria da enfermeira Jéssica Cristina, está cada vez mais claro a triste e intrínseca relação entre o consumo de agrotóxicos e a incidência de câncer em nossa região. A pesquisadora que trabalhou com a população dos municípios de Anaí e Veracruz constatou que 46% das pessoas que tiveram câncer em Anaí e 32% em Veracruz do Oeste tiveram contato e foram expostos a agrotóxicos antes do diagnóstico do câncer, e tendo um certo predomínio em relação aos idosos agricultores que tinham como atividade de colheita e plantio relacionada com a aplicação do veneno. Pesquisas parecidas foram efetuadas na região de Missal por membros do SUS, e lá também se constatou a presença de um altíssimo nível de tumores cancerígenos, em inacreditáveis 55% da população abordada. E vale lembrar que Missal é famosa pelas suas plantações de fumo que exigem uma grande dose de veneno, que alguns chegam a chamar de caldo. Apesar de alguns ainda negarem, algo tão comum nesta época de profundo negacionismo da ciência, está cada vez mais claro a trágica relação entre o consumo de agrotóxicos, como o autismo, a má formação congênita e as mais diversas formas de tumores. Em outra pesquisa também da nossa UniOeste, as pesquisadoras Paula Renata e Maria Lúcia estudaram a relação entre a utilização e exposição de agrotóxicos e o desenvolvimento da doença de Parkinson entre os usuários do Sistema Único de Saúde no Hospital Universitário. Em seu trabalho, as autoras apontam a possível relação entre a doença e o contato com veneno. Entre os pacientes estudados, 74,9% tiveram contato com agrotóxicos, sendo que em 50% dos casos o contato foi direto e sempre na atividade agrícola. E ainda segundo estudos, os venenos mais citados foram o BHC, hexaclorobenzeno, em 31,2% dos casos, Roundup, 31%, e Paraquat, em 12%. Em Cascavel, o grande debate a respeito desse tema, tão invisível e tão evitado por alguns, se deu em 2015, com a aprovação da nossa Lei Municipal 6484, que versa sobre a restrição de uso de agrotóxicos junto às escolas e núcleos populacionais do campo. Nossa cidade, Cascavel, teve a qualidade de ser pioneira na promoção de iniciativas municipais em relação à utilização de veneno em nosso município, avançando e tornando mais rígidas as leis nacionais e estaduais. Essa iniciativa foi originada pela contaminação de diversas crianças da Escola Municipal do Campus Zumbi dos Palmares, com a deriva de veneno das plantações vizinhas, na verdade plantações coladas às salas de aula. Na época, crianças de 6 a 12 anos foram contaminadas e algumas chegaram a precisar de atendimento médico nos postos de saúde, com um quadro de intoxicação como dor de cabeça e vômitos. A partir disso, de uma ampla mobilização da sociedade, aprovamos a lei que passou a restringir a aplicação de veneno nas cercanias das escolas, aumentando a distância e obrigando a utilização de barreira verde por parte do agricultor. Desde então, 2 das nossas escolas já se utilizaram dos benefícios dessa lei: a Escola Municipal aqui de Bilibiu e a própria Zumbi dos Palmares. A aprovação desta lei, a partir de seminários e diálogos junto ao Ministério Público e ao próprio Executivo da época, ocasionou outro grande avanço, que foi a histórica proibição pelo Conselho Municipal de Educação do triste e equivocado programa Agrinho, desenvolvido pela FAEP, que nada mais é do que a naturalização da demanda dos agrotóxicos junto às nossas crianças da rede municipal. A verdade é que hoje Cascavel, apesar de todos os problemas em relação ao consumo indiscriminado de agrotóxicos, se coloca na vanguarda dessa discussão.
Ainda nesta mesma lógica, outro grande avanço seria a introdução da obrigatoriedade da aquisição da agricultura familiar e de matriz orgânica na merenda municipal. Política que já existe em Missal e em Rondon, mas ainda não tem sensibilizado o executivo local. Um projeto como este não só combateria o veneno em nossa mesa, como colocaria comida saudável para as crianças e garantiria a renda ao nosso pequeno agricultor. Um exemplo a ser seguido não só em Cascavel, mas em todo o oeste do Paraná e seus municípios. A realidade é que iniciativas locais, como as de caráter municipal, terminam tendo uma abrangência imensa junto à população, como essas experiências têm mostrado. É importante entender que cada vez mais as pessoas têm compreendido a necessidade de romper essa absurda dicotomia entre a natureza e o homem, entre o meio ambiente e a saúde humana. Vale lembrar que ainda no século XIX, um sábio indígena, denominado chefe Seattle, do povo do Amish, já havia sentenciado, abre aspas, o que acontecer com a terra, acontecerá aos filhos da terra, fecha aspas. Isto é, não existe nenhuma questão ambiental que esteja à margem do gênero humano. Afinal, como já se disse, a natureza existe e seguirá existindo com ou sem o ser humano, inclusive, convenhamos, melhor sem o ser humano. Mas não há nenhuma hipótese de existência humana alijada à margem da natureza. Que o necessário combate ao agrotóxico se torne menos invisibilizado e, a partir de estudos científicos de entidades como a UniOeste e a UNILA, passe a ser pauta dos grandes debates locais e nacionais. A natureza e nossa saúde agradecem. Paulo Porto, para a Rádio Centro de